Por que será que tudo hoje em dia parece tão vazio? Não sei se vocês já tiveram a sensação de que, apesar de tudo, né, hoje em dia parecer sempre conectado e a gente tem diversas possibilidades, sempre parece que tem algo que está faltando ali, né? Como se as coisas, né, conversas, experiências, todas de uma forma geral, assim, não tivessem mais a mesma profundidade, né, que um dia tiveram. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, né, explorar alguns pontos. Por que será que as coisas hoje em dia parecem estarem tão vazias assim, né? Então, eu anotei alguns pontos aqui, né? E um dos pontos que eu anotei é sobre a questão da superficialidade, né? Que acaba que a gente não tem como fugir, né? Muito difícil a gente fugir dessas coisas hoje em dia. Então, por essa busca incessante, né, de tudo ser instantâneo, né, então a gente tem mensagens que são curtas, a gente abreviações, redes sociais mostram, né, tipo destaque da vida das pessoas e parece que tudo é lindo, maravilhoso, né, mas realmente não são coisas que acontecem o tempo todo, né? A gente tem também aí produtos e conteúdos que são feitos realmente para serem consumidos rapidamente e esquecidos. Então você assiste e você nunca mais vê aquilo ali, ou você às vezes nem tem um interesse genuíno de voltar a ver algo daquele criador de conteúdo novamente, né? E isso não é necessariamente culpa da gente, mas a gente foi induzido com o passar do tempo a realmente estar consumindo as coisas dessa forma. Então, tenta aí se lembrar quais foram, sei lá, os últimos 20 vídeos curtos que você assistiu. Você provavelmente não vai fazer ideia, né? E isso acaba realmente criando essa cultura de algo mais superficial, né? Então a gente tá sempre ocupado e tentando acompanhar todas essas coisas, tudo que está acontecendo sai pipocando nas telas ali das nossas redes, mas a gente não consegue se aprofundar em nada, né? Então fica essa sensação de um dever que não foi cumprido completamente. E a gente está sempre em busca de mais daquilo ali, né? E dessa forma aí, realmente, como esses conteúdos tendem a gerar muitas vezes mais recompensas imediatas, muitas pessoas acabam realmente entrando nesse loop do curto e do superficial e não buscam ali estar se aprofundando realmente, buscando mais vídeos longos, né, e vídeos que você pode refletir um pouco mais e pensar um pouco mais de uma forma subjetiva das coisas. Particularmente eu sou uma pessoa que curto bastante estar estudando, né, estar acompanhando conteúdos que me façam refletir, me façam sair de qualquer bolha que a internet queira me colocar, né? Então, uma outra coisa que eu citei aqui é essa questão das conexões, né? Parece que as conexões elas não são tão verdadeiras. Então, por mais que você esteja conectado com todo mundo em redes, parece que realmente você não tem contato com ninguém. Então, tirando essas questões das conversas que são rápidas, muitas vezes vazias, né? Relações que são construídas ali mais no online e pouco no mundo real, né? Então, isso acaba passando realmente uma impressão que o nosso mundo, o nosso universo é 100% ali digital, muitas vezes, né? E a gente tem que entender que por mais que o digital ele tenha uma excelente função, por exemplo, no período que passamos dentro de casa, que foi um período delicado, independente de tudo que houve, né, de muitas
notícias que foram espalhadas sobre o assunto e muitas tretas que tiveram aí na internet, ainda assim, se você parar para ver, o que seriam das pessoas se não tivessem essas comunicações digitais, né? Então, isso foi algo que foi fundamental, né? E é fundamental para a gente. Tem os seus benefícios, né? Muitas vezes, pô, quantas vezes aí você já acabou tendo uma reunião que não necessariamente precisaria realmente ser ao vivo e você ter essa reunião online, né? Então, existe esses pontos que devem ser observados, que a tecnologia tem muitas coisas positivas, mas realmente a gente acaba seguindo regras muitas vezes impostas pelas grandes empresas, né, grandes big techs, e que a gente acaba mudando a nossa forma de comportamento por causa dessas empresas, né? E assim, né, essa busca pelo prazer imediato, não sei se vocês têm essa sensação, mas basicamente quando você pega ali um celular e tal e começa a passar o feed, principalmente se for ali entre as primeiras horas do dia, de início é até algo legal. Perceba que aos poucos essa empolgação ela vai diminuindo, até o ponto que você fica meio que saturado. Existe uma necessidade de você expurgar, né? Como se muitas vezes você não quisesse nem ver o celular perto. Realmente você se sente saturado de quando você realmente está assistindo demais ou vendo muito conteúdo. E é isso, acaba que a gente vai ficando realmente nessa relação superficial, né? Então aí a gente entra por um outro lado aqui, justamente isso, né? Muitas vezes, com tantas distrações, a gente esquece, né, de olhar para nós mesmos assim e realmente refletir sobre o que é que realmente importa para a gente, né? Então, será que a gente está vivendo uma vida que está ali alinhada enfim, com os nossos valores, com o que a gente acredita, ou realmente a gente está seguindo o fluxo, né, do que está sendo imposto para a gente, né? Então, dessa forma, a gente tem um outro ponto aqui, que como é que seria para resgatar esse significado, visto que essas coisas estão tão superficiais. Então, dessa forma, a gente entra para alguns tópicos aqui que muitas pessoas abordam, mas muitas pessoas acabam não seguindo por esse caminho. Mas realmente é a questão de você tentar buscar um pouco mais pela profundidade e não tanto pela quantidade. Eu falo como um criador de conteúdo aqui no YouTube. Muitas vezes a gente realmente é colocado, né? A gente tende a seguir a questão do volume muitas vezes. Já foi uma tendência em certo momento. E muitas vezes a questão do volume, consequentemente, vai estar afetando a qualidade. Quando a gente fala de vídeos curtos, são conteúdos extremamente curtos, né? Não tem nem o que falar. São conteúdos extremamente curtos e que não conseguem ter o tempo suficiente para abordar um assunto com a profundidade necessária. Então, muitas vezes, a gente tem acesso a um corte, alguma coisa, e a gente nem sabe o contexto geral de que aquilo foi falado. Consequentemente, isso acaba também gerando discussões, muitas vezes, que seriam desnecessárias, porque às vezes realmente são tiradas certas coisas de contexto, né, em um corte ou conteúdos desse tipo. Então, acredito que buscar a profundidade, no caso, acredito que a gente não vai conseguir sair de conteúdos curtos, a não ser que exista uma grande mudança de tendência mais para frente. Então, esses conteúdos estão ali fazendo sua função, e eu acredito que tem uma função interessante para entretenimento também,
mas não é somente sobre isso. Então, as pessoas que realmente começarem a buscar mais a profundidade daqueles conteúdos, então de repente você viu um vídeo curto ou alguma notícia, alguma coisa que está ali pela metade, mas você realmente buscar se inteirar de diversas fontes e buscar de uma forma com que não se resuma somente àquele vídeo que você assistiu, compartilhar aquela informação somente necessário, e você viver apenas escutando as opiniões alheias, mas afinal de contas, qual é a sua opinião? A sua opinião é 100% baseada naquelas opiniões que você escuta dos outros, realmente? Será que não tem um meio termo aí? Será que é tudo 8 ou 80? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque também as redes sociais colocam a gente meio que em bolhas. Então, a partir disso, buscar também construir conexões mais verdadeiras, né, com interações presenciais, e também saber a hora de parar, porque vai ter uma hora que o seu corpo ele vai pedir, e é interessante que você tenha a noção de que, pô, preciso descansar. Hoje em dia a gente tá nesse loop eterno e a gente acredita, muitas vezes vem aquele pensamento de que, pô, a gente não pode, o descanso ele vem acompanhado de uma sensação de impotência ou uma sensação de procrastinação, e não necessariamente a procrastinação ela tem a ver com essa questão do descanso. A gente precisa descansar. Se você tem o tempo necessário, né, para poder tirar o seu descanso, considere-se uma pessoa privilegiada, porque realmente existem muitas pessoas que pouco conseguem, né, obter esse momento de um descanso mais profundo. Então, o descanso ele é algo fundamental. Então, essa questão do só consumir conteúdo, muitas vezes você entra por um caminho que você consome demais e aprende de menos. Porque às vezes você não tem o tempo para poder estar pensando sobre aquilo que você aprendeu e estar relembrando pontos importantes ou, enfim, reassistindo aquilo. Você simplesmente passa para outro. Então, esse é um ponto interessante, saber a hora de parar, né? E aí, a partir disso, você refletir sobre o que realmente importa para você, o que é que você gosta de fazer, o que é que você quer fazer. Claro que, independente de qualquer coisa, em um certo ponto, o seu trabalho não necessariamente ele vai estar associado a algo que você gosta. E por mais que você goste de algo com que você trabalha, muitas vezes você será obrigado a fazer coisas que você não tem vontade, e aquilo que quando você não fazia profissionalmente eram mil maravilhas, você amava fazer, muito provavelmente se você faz aquilo de forma profissional, você vai ter momentos em que você vai estar de saco cheio. Isso é normal. Isso é normal. Por isso é bom saber diferenciar essas coisas. Se você tem qualquer hobby que de repente você começa a trabalhar com isso de forma profissional, uma hora ou outra, no meio do processo, você vai se sentir cansado de fazer aquilo, por mais que você ame. Então, necessariamente o trabalho não tem que estar alinhado 100% com o prazer. Mas se você fizer algo que você se identifique, claro que é bem mais interessante. Se você tiver escolha também. E um ponto aqui que eu quero trazer como ponto final é a questão da criação ao invés do consumo, né? Como criador de conteúdo, eu acho claro que é super importante as pessoas que consomem os conteúdos, né? O que seríamos de nós, criadores de conteúdo, se não tivessem as pessoas que consomem. Mas eu acredito que, visto que existe um mar de possibilidades aí na internet, eu acredito que existe sim a oportunidade, a chance de você estar criando conteúdo ao mesmo tempo que você aprende com outros criadores, né? Está contribuindo também com as plataformas de uma forma geral. E
você não ficar realmente só consumindo conteúdo, mas você consumir e buscar criar também, porque você vai estar canalizando todas essas informações em algo que é produtivo para você, para sua vida e para o seu futuro, e que consequentemente você poderá colher muitos frutos, né, no médio e no longo prazo. Beleza? Então isso aqui, galera, que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão do porquê, né, que as coisas parecem tão vazias nos dias atuais. Beleza? E tamo junto.